Antes de começar, vamos orar? Paizinho amado, Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos seguido, nos acompanhado, Senhor, cada dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus, pelas escrituras, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se revela a nós através delas, Senhor. E nesse dia, Senhor, eu te peço, Deus, se revela mais uma vez a nós através delas. Traz, Senhor, palavra viva, Deus, para o nosso coração, Jesus, para nossa mente, que a tua palavra seja o nosso alimento, Senhor, que a gente possa alimentar nossa alma dela, Senhor, em nome de Jesus. Traz, Senhor, sobre nós a paz que excede entendimento. Traz, Senhor, a tua graça, Deus, sobre nós, em nome de Jesus, trazendo alegria, Senhor, trazendo poder, trazendo, Senhor, autoridade, presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, enche-nos, Senhor, mais uma vez, faz mais uma vez, Senhor, em nós, Deus, acende, Senhor, outra vez a chama do primeiro amor, Jesus. Ó, Senhor, que o nosso coração possa ser um coração de carne, Deus, voltado, Senhor, para Ti, voltado, Senhor, para Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja muito bem-vindo ao dia 79. Já estamos nessa caminhada há 79 dias. Eu já vi que algumas pessoas embarcaram aí ao longo da caminhada, sejam bem-vindos também. Estaremos juntos aí até o final do ano fazendo essa leitura. E se você está vendo esse vídeo hoje pela primeira vez, vamos começar hoje. Depois você coloca em dia aí o que faltou, ou então termina, né, no início do ano que vem. Mas nunca, esses dias meu marido falou uma frase que eu achei muito boa. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então, não é tarde para começar o seu plano de leitura e é cedo demais para parar por aqui. Então, vamos seguir firmes, fortes pela graça do Senhor. Amém? Hoje a gente vai estar lendo então Juízes do 10 ao 12. Quero te lembrar mais uma vez de se inscrever no canal para receber diariamente as notificações da leitura. Aproveita também, já deixa o seu joinha, apoia aí esse projeto. E vamos lá então. Juízes 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, as que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camum. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será chefe de todos os moradores de Gileade. Juízes 11.
Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Então os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnão até Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom. E Israel lhe disse: Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnão até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês amonitas não as recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você fez mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha.
Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: Que me seja concedido isso, deixa-me ir por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para seu pai, que ele fez, segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de que as filhas de Israel saem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Juízes 12. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque esses tinham dito: Vocês, gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim, porque os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: Então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos, e ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Muito bem, acabamos aqui então o dia 79. Eu aguardo você aqui amanhã para completarmos o marco do dia 80. Eu espero você aqui. Que Deus abençoe a sua vida.